Primeiro, não perder o contato com as bases, estar atento ao que o seu público fala, e aqui a gente está falando da política e também para quem está fora da política, seja um digital influencer, seja quem for, você está atento ali à demanda das pessoas que lhe seguem. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, feito isso, você vai gerar identificação com essas pessoas. Aí, gerada a identificação, aí sim a gente vai para a comunicação direta. Então, aí falando da comunicação direta, eu vou colocar aqui o que eu tenho dito, que para mim já é uma espécie de mantra, né? Quando eu tenho que falar em poucos minutos sobre como se dar bem nas redes sociais, como melhorar o engajamento e etc., eu tenho colocado 2 pontos principais, que é, o primeiro deles, intimismo. O que é o intimismo? As redes sociais, elas primam pela verdade, pela aquela comunicação mais crua, né? Tem um jargão no meio do marketing que eu descobri que eles usam a linguagem, a expressão, perdão, é uma coisa mais sujinha, né? Fazer um negócio mais sujinho, um vídeo mais sujinho no sentido de sem muita produção, sem muita preocupação com a estética e buscando sempre a verdade. Por exemplo, a gente está fazendo aqui agora esse bate-papo, pode perceber que eu não volto. Às vezes você tem quando eu estou fazendo uma live e eu tenho um branco, normalmente, o que você faz? Você vai tentar ali disfarçar. Não, eu digo para as pessoas, eu falo, olha, tive um branco aqui, gente, peraí. Quando eu não digo que tive um branco e mudo de assunto para tentar relembrar o que eu estava dizendo, aí quando eu volto eu falo assim, gente, eu estava enrolando aqui, na verdade é porque eu tive um branco e eu não estava lembrando. Legal, então é a coisa de ser verdadeiro. E humaniza, né? Humanizar. Entendeu? Mas e se gaguejar? Se gaguejar, gaguejou. Eu sou uma pessoa de verdade, como quem está nos assistindo. Eu erro, eu gaguejo, eu tenho branco, né? Às vezes o cenário cai. 99,9% das minhas comunicações do mandato eu realizo ao vivo. Teve uma live com o Lula que você fez, que o áudio estava meio ruim. Eu lembro perfeito, no final da eleição, né? E você falou, não, é assim mesmo que a gente vai fazer. O áudio não está bom, tem barulho aqui do lado, porque a gente... Porque isso é a vida real. Né? A vida real não é aquela vida do Instagram, que está todo mundo feliz, todo mundo sorridente o tempo todo. Isso é a vida real. Então, isso tem valor. Ao invés de tirar valor, isso tem valor. É exatamente o oposto, tem muito valor. Então, esse é o terceiro ponto, né, que eu quero colocar, o intimismo, né, da dupla ali, que eu vou falar o segundo agora. Esse, para mim, é o principal, é a questão do intimismo, da verdade. Quando a gente assiste uma novela ou um filme, a gente sabe que ali por trás tem câmeras, a gente sabe que aqueles são atores contratados, mas ainda assim a gente consegue se emocionar, chorar, sorrir, né? E isso é a magia, né? A magia da arte ali, do cinema, da televisão é essa, né? Como que você está assistindo uma telenovela ali, você sabe que aqueles atores tiveram em outra novela, estarão em outras daqui a algum tempo, que está cheio de câmeras ao redor, mas você se envolve na história. Vamos fazer uma analogia com isso para as redes sociais, nesse exemplo que eu vou dar agora. Segundo turno das eleições presidenciais, veio o domingo, o presidente Lula não ganhou no primeiro turno. Se eu não me engano, na quinta-feira, Bolsonaro foi a Minas Gerais e no sábado a gente tinha uma agenda com o presidente Lula também no meu estado, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Quando Bolsonaro vai convidar as pessoas, os seus apoiadores, para ir no local que ele estaria, ele envia um áudio nos grupos assim: ô pessoal, tudo bem? Aqui é o capitão falando, quinta-feira, 2h da tarde, eu vou estar em tal lugar e tal, espero vocês lá, beleza? Tá ok? Abraço. Encerrou. Quando o presidente Lula vai em Belo Horizonte, é divulgado um áudio nos seguintes termos: atenção, no próximo sábado, ao meio-dia, o presidente Lula estará em Belo Horizonte. Um locutor falando. O que eu quero trazer com esse exemplo? E agora fechando o raciocínio com a analogia da novela. Esse eleitor que recebeu o áudio do Bolsonaro, assim como o telespectador da novela tem a fantasia ali, ele sabe que tem as câmeras, que são atores, mas ele se permite viver a fantasia de que aquela história é real. Da mesma maneira, o eleitor do Bolsonaro, o extremista de direita que recebe esse áudio, no fundo, ele sabe que aquele áudio foi encaminhado para milhões de pessoas e que não foi exclusivo para ele. Mas ele também se permite viver aquela magia de que aquele áudio foi encaminhado só para ele. E eu te digo isso porque eu ouvi aí, de novo, não perder o contato com a base. Eu ouvi as pessoas, às vezes a gente ia argumentar a favor do presidente Lula e tal, e tinham pessoas que me contrapunham dizendo assim: Jonas, eu entendi seus argumentos, tá, mas olha aqui, aí pegava o aparelho, sei lá, o presidente mandou um áudio para mim. É difícil não apoiar. Sei que o cara erra e tal, mas ele mandou um áudio para mim. O cara
tô aqui. Então, a pessoa se sente próxima. Esse é o melhor exemplo que eu tenho do que é intimismo. E o segundo ponto, para fechar essa dupla aí do mantra que eu falei, intimismo / constância. A constância é você estar sempre presente, ser sempre atual, estar comunicando todos os dias. É cansativo? É cansativo, mas a frequência de postagem é extremamente importante. Então, todas as vezes que você não mantém uma frequência, para você retomar, você tem um custo até você engajando as pessoas novamente. Por quê? A lógica algorítmica da maioria das redes sociais, você tem algumas exceções, mas, por exemplo, vamos falar aqui do Facebook e do Twitter, a cada vez que você recebe um comentário, aquela postagem é mostrada para mais pessoas. Então, isso estimula a sua rede social a estar engajando cada vez mais. Né? E aí, só fazer uma última observação aqui, a gente é muito ligado na questão de seguidores. 1 milhão de seguidores, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Na minha opinião, o que eu vou falar aqui é um pouco polêmico para quem é profissional das redes sociais, estuda marketing digital, mas na minha opinião, seguidores está mais para status. Eu me preocupo com engajamento, eu não me preocupo tanto com os seguidores. Então, assim, durante as eleições tinham pessoas que tinham 3, 4 vezes mais seguidores que eu e não conseguiam ter o mesmo engajamento que eu. As minhas redes superaram a do ex-presidente Jair Bolsonaro na reta final da campanha. Em número de seguidores, não. Ele tinha mais que o dobro do meu número de seguidores, mas a gente conseguiu superá-lo em termos de engajamento. Então, o engajamento é o ponto principal.